A superfície de Marte se revela como um espetáculo impressionante, repleta de nuvens, crateras e uma capa polar que abriga gelo de água, entrelaçado com poeira. Cada uma dessas características nos ajuda a desvendar os mistérios da geologia planetária. Mas e se houver algo mais escondido sob essa fachada? A intrigante região de Arábia Terra apresenta um vasto plano que abriga a cratera Cassini, uma gigante que ultrapassa em muito impacto que extinguiu os dinossauros na Terra. Esse imenso buraco é um testemunho de eventos geológicos significativos. O que mais essa vasta extensão de terreno nos contará sobre o passado de Marte? As calotas polares de Marte, compostas em sua maioria por gelo de água e dióxido de carbono, mudam drasticamente durante o verão marciano, quando o gelo se transforma em gás. Essa mudança não apenas altera o clima, mas também a geologia do planeta. Que segredos podem estar escondidos atrás dessa dinâmica incessante? O rover Curiosity, em sua incansável busca por conhecimento, capturou um panorama magnífico do Monte Sharp. Composto por 44 imagens esquisitamente alinhadas, ele revela detalhes de formações geológicas significativas. Como essas imagens se entrelaçam com a história de Marte e quais novas descobertas podem surgir a partir delas? Durante a noite, nuvens em Marte são iluminadas pelo Sol, flutuando a 19 milhas acima da superfície. Essa iluminação revela a presença de gelo d'água na atmosfera marciana. Mas, o que isso significa para a possibilidade de vida em um planeta tão inóspito? O estudo das camadas horizontais visíveis nas montanhas sugere que já houve lagos antigos e depósitos de poeira. Elas são testemunhas da complexa história ambiental de Marte. O que mais essas camadas podem estar ocultando e quão profundas são as mudanças que o planeta sofreu? O fenômeno conhecido como frost-heave na Terra, que provoca a movimentação de rochas para a superfície em climas frios, resulta em formas geológicas distintas. Essa dinâmica pode ser uma analogia intrigante para entender os processos em Marte. Poderia o mesmo estar acontecendo sob a superfície marciana? As camadas polares de Marte são um espetáculo em constante mudança, compostas por gelo de dióxido de carbono que se altera com a chegada do verão marciano. Essa dança de transformação é crucial para entender as condições climáticas do planeta. O que mais pode mudar em um ciclo tão dinâmico? Imagens do rover Curiosity revelam como o vento atua na movimentação da areia em Marte. Essas observações são vitais, trazendo insights sobre a erosão e sedimentação na superfície do planeta. Como esses processos moldam o que conhecemos hoje sobre o ambiente marciano? O sistema de monitoramento ambiental do Curiosity, conhecido como HANS, se destaca com seus sensores de precisão, capazes de medir a pressão do ar e radiação UV. Esses dados se tornam essenciais para entendermos não apenas Marte, mas também a nossa própria Terra. Que segredos nos revelará essa coleta de informações? As imagens capturadas pelo Curiosity trazem à tona características fascinantes do solo marciano, onde partículas de material e texturas intrigantes em rochas se entrelaçam. O que essas texturas nos dizem sobre os eventos passados que moldaram o planeta? As informações adquiridas pelo Curiosity acerca de formações geológicas, como espirais de lava e estratificação cruzada, oferecem um vislumbre do complexo funcionamento geológico de Marte. Que narrativas esses dados poderão contar sobre a evolução deste mundo distante? As fissuras dos Cerberus, que se estendem por impressionantes 1.235 quilômetros, foram formadas por tensões que separaram a crosta marciana. Cortando crateras de impacto e terrenos vulcânicos, elas revelam uma história de forças poderosas. Quais outras histórias permanecem ocultas sob essas fissuras? As camadas de arenito em Marte apresentam uma resistência variável à erosão, criando padrões em degraus visíveis. Esses padrões falam não apenas da composição, mas também da resistência das rochas. Que verdades sobre o passado geológico de Marte podem emerger desses padrões intrigantes? A areia em Marte, predominantemente composta de basalto escuro, contrasta drasticamente com a areia da Terra, que é feita de quartzo. Essa diferença de composição não é meramente estética. Influencia a aparência das dunas marcianas. O que mais podemos descobrir ao estudar essas diferenças? As flutuações na espessura das camadas de gelo em Marte são indicadores de mudanças climáticas ao longo da história do planeta. Essas mudanças, por sua vez, podem ter influenciado a formação de cavernas. Que mistérios podem essas cavernas ainda guardar? O manto protetor das cavernas subterrâneas em Marte as posiciona como locais promissores para abrigar vida, apesar das condições hostis da superfície. Essa proteção pode ser a chave para a sobrevivência de organismos. Quais formas de vida poderão existir nas sombras dessas cavernas? As tempestades de poeira em Marte e a presença de capas polares sazonais revelam um clima em constante transformação. Essas características têm um papel crucial não apenas na habitabilidade,
mas também na exploração futura do planeta. O que mais está por vir em nossa jornada para descobrir os segredos de Marte? A cratera Bella, com seus impressionantes 0,6 milhas de diâmetro, guarda em suas paredes verticais os capítulos da história geológica de Marte. Essas formações não são meros acidentes naturais. Elas nos convidam a desvendar os complexos processos que moldaram este planeta enigmático. Os rovers, como o Perseverance e o Curiosity, atuam como olhos curiosos sobre a superfície marciana, capturando imagens meticulosas de formações rochosas. Esse trabalho árduo permite que cientistas mergulhem na composição do solo, questionando a possibilidade de água que um dia fluiu pelo solo vermelho. Em uma reviravolta intrigante, a primeira nuvem de poeira levantada pelo vento em Marte foi registrada na Zero Crater. Este fenômeno não é apenas uma visão espetacular, mas também uma peça fundamental no quebra-cabeça das condições climáticas que dominam o planeta vermelho. A região inferior de Mount Sharp, uma zona de transição notável, se destaca entre áreas ricas em cloro e regiões preenchidas por sulfatos. Essa intersecção não só revela, mas também instiga inquéritos sobre a história climática de Marte, desafiando nossas concepções sobre o que sabemos. Os minerais de argila, encontrados em formações sedimentares, sussurram segredos sobre um passado onde a água ainda corria no cráter Galé. Esses indícios não apenas constroem um cenário fascinante, mas também contribuem para a formação da paisagem geológica única que vemos hoje. Porém, a jornada do rover Curiosity não foi fácil. Ele enfrentou desafios épicos, desde inclinações imponentes até terrenos traiçoeiros. Cada obstáculo superado não é apenas uma conquista, mas uma oportunidade de explorar e documentar as condições que definem Marte. No coração da cratera Galé, o Monte Sharp ergue-se como um remanescente significativo de formações geológicas antigas e intrigantes. Com uma altura impressionante de 3,4 milhas, suas camadas revelam os processos de sedimentação complexos que ocorreram ao longo de milênios. Em Point Lake, as características singulares da rocha, como buracos de tamanhos variados, são testemunhas de processos geológicos diversos. A compreensão e identificação desses buracos podem abrir uma janela fascinante para a história escondida dessas rochas. Finalmente, as dunas de areia em Marte, adornadas com ripples de tamanhos diversos, sugerem um ambiente dinâmico, moldado pela força do vento. A descoberta dessas formações nos faz questionar, e talvez até sonhar, com o que o passado aquático de Marte pode nos revelar.